Bom, estamos aqui em Belgrado, mais um dia na Sérvia. Tá começando a esquentar, tá ficando gostosinho. Bem gostosinho. Tá de camiseta já, mano, tá ligado? E a gente não tá em abril. Verão europeu é de junho ao final, ali é o começo de setembro, mano. Final de agosto, começo de setembro ainda tá quente. Então, mano, tá longe ainda do verão, já tá um clima da hora. E Belgrado não é o país mais quente de todas, a cidade mais quente de todas. Então, queria que vocês vissem a vista aqui do lado. Eu vou até gravar, mano, e pedir pro Mário colocar na edição depois, porque, mano, tá lindo isso daqui. O vídeo de hoje é um assunto importante, mano, onde eu e o Juan vamos estar aqui trocando uma ideia sobre uma parada que eu vim refletindo recentemente, que é muito importante, é uma coisa que muita gente comete, esse erro na vida, não só quando o cara tá tentando ficar rico, não só se você é um moleque, assim como eu, que não tinha tanta grana, não veio de uma família com dinheiro e falou, pô, eu quero mudar minha realidade, quero ter uma vida melhor, mas não só se você tem essa realidade, tem essa vontade, mas independente do que você quer na sua vida, é importante que você saiba dizer não. Óbvio, todo mundo sabe disso. Pô, Levi, que novidade. Todo mundo sabe que você tem que dizer não pra várias coisas. Mas às vezes você não entendeu quantas coisas você deve falar não. Porque às vezes você pensa que, pô, pra eu não ser uma pessoa egoísta, eu não ser uma pessoa arrogante, eu não posso falar não pra minha mãe. Eu não posso falar não pro meu pai. Só que isso não é a verdade, mano. Nem sempre que a sua mãe ou seu pai pede a você, a melhor escolha que você pode fazer seja dizer sim pra eles, só por serem seu pai ou sua mãe. Honrar pai e mãe, como na Bíblia fala, não tem a ver com concordar com tudo que eles falam ou fazer tudo que eles mandam você fazer. Pô, seu pai e sua mãe são seres humanos e erram tanto assim quanto você. Então, tipo, não necessariamente a ideia deles, o pedido deles, você deve atender, mano. Não é porque você veio deles que você vive por eles. Pelo contrário, eles foram um instrumento ali pra te colocar no mundo, mano. Você tem que honrar eles. E o que é honrar pai e mãe? Na minha visão, é você deixar eles 100% tranquilos e relaxados sobre a sua sobrevivência. Então, a partir do momento que a sua mãe e o seu pai não tem um estresse com você, eles sabem que você, toca a sua vida sozinho, você não depende deles pra nada, você resolve seus problemas, você tá melhorando e tá vivendo uma vida boa sem depender deles. Isso pra mim é honrar pai e mãe. É quando você se torna independente, você desgrudou, cortou o vínculo. Isso é você honrar seu pai e sua mãe. Você mostrar que valeu a pena o que eles fizeram com você. Tá ligado? Mas falando sobre a parábola das 10 virgens, que é o assunto desse vídeo. Como Jesus ensinou que você deve falar não se você estiver seguindo o seu propósito ou se você estiver no caminho de uma coisa que você quer e sabe que é o certo, é aquilo que você deve fazer. Como, por exemplo, você quer ficar rico, mano, você quer mudar sua realidade. Nem ficar rico, você só quer ganhar mais dinheiro, mano, pra ter uma vida melhor. Então, você agora tem que abdicar de fazer muitas coisas. Você sabe que você tem que estudar mais, trabalhar mais, parar de sair com seus amiguinhos que não estão falando de dinheiro, de progresso. Sabendo de tudo isso, não é só pra eles que você tem que falar não, e sim também pra todo e qualquer convite, todo e qualquer pedido que te atrase do seu propósito. E Jesus ensinou a você a falar não. Calma, de novo, presta atenção. É falar não às vezes pra sua mãe, pro seu pai, pra quem você mais amaria, pra sua avó. Talvez seja necessário falar não por um momento, mano. Pega a visão. Você disse que não lembra muito bem ou não ouviu a parábola das 10 virgens, certo? Não, essa por acaso não, mano. Então, como eu disse, eu não lembro exatamente o capítulo, só sei que é no final de Mateus, se eu não me engano. Ou seja, o evangelho ali, Jesus. A parábola das virgens é o seguinte, ele faz uma comparação com a vinda de Cristo quando ele for buscar o seu povo aqui, todo mundo vai pro céu. Segunda vida ali, após essa terra aqui, com as 10 virgens, que é o quê? As 10 virgens estavam esperando o noivo. O noivo ia chegar na cidade, ia casar com elas. Só que elas tinham que estar preparadas, que é qualquer momento, você não sabe quando vai ser que o noivo vai chegar. Esteja preparada. Então, elas estavam com a lâmpada delas ali, porque, pô, ia ficar de noite, você não sabe que horas o noivo vai chegar. E 5 delas guardaram um potinho de azeite. Fora a lâmpada, guardaram azeite, porque, pô, se acabar aqui, a gente coloca mais, a lâmpada continua acesa. As outras 5, não, você é louco, sei lá quando o noivo vai chegar, o noivo vai chegar à tarde ainda. Nós compramos azeite depois, facinho, só comprar um azeite ali, tá de boa. As 5 virgens já estavam ali, preparadas, com o azeite delas ali, tá ligado? Era tudo que elas tinham para o propósito delas, que era o quê? O noivo, esperar o noivo chegar, para casar. Aí gritam, o noivo tá chegando, se prepara. Assim que estão preparadas, quando vem que o noivo tá chegando, já estão ali, opa, já era, estouramos a boa. As que não tinham azeite, porque já acabou o azeite delas, a lâmpada delas não tá mais ali, elas, pô, empresta um pouco de azeite aí pra gente, vocês que têm, vocês têm azeite sobrando. Por favor, é só um pouco aqui, ele tá chegando aí. E as outras 5, oxe, mas se eu emprestar pra você agora, eu não vou ter pra mim. E se eu não conseguir? Se eu te emprestar agora, eu vou ficar sem. Eu não vou ter pra nós duas. Ou até que ela tenha pras duas. Por que agora ela abdicaria daquilo sem saber de fato se o noivo já tá chegando? E se fosse um blefe? E se o noivo não estivesse chegando de fato? E aí ela empresta, agora a outra tem, não tem como ela dar de volta o azeite da outra. Enfim, ela simplesmente chegou e falou. Olhou aqui pro azeite dela, tô dando um exemplo, mas isso não tá exatamente na Bíblia, é só um contexto para ficar mais fácil de entender. Mas como é uma parábola, não é uma história real, não tem problema eu alterar o que tá sendo dito, né? Enfim, olhou ali pro azeite, olhou para as outras 5. Filhas, vocês falaram
que quando que ia comprar depois, falaram que ia buscar azeite depois, tá ligado? Tipo, tirou sarro de nós que a gente foi comprar antes, ficou preparado aqui. Agora você quer o meu? Não. Eu tenho pra você? Até tenho, mas não. Tá ligado? E é o que acontece, o noivo chega, assim que tinham saído pra ir buscar o azeite às pressas. Quando voltam, a porta já tá fechada. Elas batem na porta, estamos com azeite aqui agora e tal, deixa a gente entrar. E aí o noivo, não, sai daqui, eu nem conheço vocês. E aí? O que adiantou? Então você vê, primeiro, são dois contextos. Primeiro, a ansiedade de umas, que são as que não compraram a parada, porque a ansiosa não foi a que se preparou, pelo contrário, essa daí é zero ansiosa, ela só tá preparada. A ansiedade talvez foi da outra que gastou o azeite dela e não tinha mais. Ou seja, essas daí não só estavam erradas de não comprar o azeite na hora certa, mas de ter gastado o que elas tinham também. São dois erros. Concorda comigo? Totalmente. E pra tu ver como realmente o que me vem à mente é a ansiedade. Como a ansiedade ela acaba matando muita gente. Porque em alguns momentos, vamos dizer que o Joãozinho ali, a mãe dele vem e pede os R$200 pra ele. Ele tem 500. A ansiedade do momento faz ele dar aquele dinheiro e não alterar a realidade dele. Porque na cabeça dele ele tem que, pô, mano, meu dinheiro, eu comecei a ganhar dinheiro pra ajudar minha família. Então se minha mãe pediu e eu tenho agora, eu tenho que ajudar minha família. Exato. Só que... Mas é muito ansioso, é muito cedo pra isso. Um dia vai chegar, mas não é agora. Então a ansiedade faz ele não conseguir dar um passo à frente. Ele nega hoje, sabendo que isso é um ato de amor, ele não tá fazendo por não ter amor, pelo contrário. Ele nega esse dinheiro, constrói algo mais concreto, para depois de um tempo, sim, poder ajudar ainda mais. Não momentaneamente, mas quem sabe para a vida. É isso, mano, é isso. Você tem que falar não, mano. Não importa a quem doer. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai. Mas é falar não se você souber e tiver a plena certeza de que você tá fazendo o necessário para chegar no momento onde você pode falar sim um dia. Então, se eu não tenho azeite suficiente e talvez eu te emprestar azeite aqui vai me ferrar e eu não realize a minha meta aqui, o sonho que era casar, eu não vou te emprestar, mesmo de que eu pudesse. Não é egoísmo. Não é egoísmo. É igual você falou, é um ato de amor você falar não, dependendo da situação. Só quando você tem a certeza de que em breve você vai poder falar sim. Então pessoas com objetivos normalmente tendem a saber falar mais não. A pessoa sem objetivo não tem por que ela dizer não. Ah, eu tenho R$500, ok, R$500, pega aí pra você tanto, pelo menos dá pra mim passar o mês. Aí seria egoísmo. O cara não tem um objetivo, o dinheiro dele tá só ali, a mãe dele pede e fala não. Agora, pessoas que têm objetivos, o saber falar não é uma dádiva. É exatamente isso. Meio que acho que quase ninguém nasce assim já. Pelo menos eu fui aprendendo isso com o tempo, aprendi muito rápido, mas eu tive que aprender, realmente. Porque é comum, no início ali da minha adolescência, era difícil falar não. Parece 100%. que eu estava desagradando as pessoas e naturalmente você está acabando desagradando as pessoas. Só que até como eu falei num vídeo ontem que eu gravei, você desagradar os outros, ou você ser arrogante com os outros, parecer arrogante no caso, se você estiver falando a verdade, é também o maior ato de amor que você pode fazer por alguém, pô. A melhor coisa que você pode fazer por alguém é falar não na cara dela, ou falar mal para que ela mude algo. Mesmo que ela sinta e fale, filha da mãe, você tá me criticando aqui, mas no fundo ele sabe que ele tem que mudar aquilo para melhorar. Então se a pessoa não é madura, como a maioria das pessoas não tem discernimento de estar querendo sempre melhorar, ela vai ficar brava com você, você pode até perder uma amizade, ter sido honesto demais, vai falar que você é arrogante, é ignorante, mas aquilo ali é o máximo de amor que você pode fazer, que é irmãozão, você tá chapando, mano. Irmão, se você agora deixar o bigode crescer, você vai ficar muito mais bonito, você vai, mano, pá! E aí você fala, não, tal, sabe que não, nada a ver e tal. Só que aí no fundo você sabe que uma vez você teve bigode, você era mais bonito naquela época, você tava pegando mais mina e tal. Ou sei lá, mano, você tava, não sei, tava melhor a sua vida. E aí eu lembro isso de você, só que você, não, é porque agora eu tô me sentindo melhor, só que no fundo você sabe que não tava. Então, tipo assim, serve pra tudo isso. Tanto aparência quanto negócios. Muita gente fica incomodada, mano, quando ela tem um negocinho no coração dela, aquela parada ali que ela tá construindo. E aí você, tem mais conhecimento, chega e fala, pô, mano, isso aí não vai dar certo não. E aí o cara, o que você tá falando e tal? Eu tô há 6 meses trabalhando nessa parada aqui, esse produto aqui vai vender pra caramba. Tô desenvolvendo esse aplicativo que vai dar muito bom. Você fala, não vai dar bom, mano. Não vai dar bom. Tem 500 pessoas fazendo o mesmo e melhor que o seu. E já estão vendendo. Você tá atrasado, não vai dar bom. Só que aí o cara, com aquele apeguinho que ele tem à parada, não consegue te ouvir. E aí ele fica bravo com você por não conseguir aceitar a realidade. Da mesma forma, é o não. A pessoa ouvir o não, pode doer na hora.
Mas depois, se você tivesse certeza de que aquilo ali era o seu propósito, era o que você tinha que fazer, para depois poder falar sim, em algum momento você vai falar sim. Então dane se a pessoa ficar brava com você agora, sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, seu melhor amigo que seja, porque você falou não, negou uma ajuda, negou uma parada que você sabe que você se prejudicaria em fazer, porque depois você vai fazer por eles e aí eles vão ver, caramba, você estava certo. Já aconteceu isso comigo. Muitas coisas eu fiz que eu desapontei minha família. Abandonei a escola com 15 anos, mano. 15 anos eu parei de estudar. Não chegou a terminar? Não, nem o primeiro ano de ensino médio. Eu nunca tive uma aula de ensino médio. Eu não sei o que é ensino médio, mano. Minha última aula, de fato, foi em 2020, pandemia. Eu tava no 8º ano. Você é maluco, mano. Eu não tive 9º ano. Que ainda, assim, na minha cabeça não faz sentido ainda. Conversando com o Levi, convivendo com ele, o fato dele ter 20 anos ainda me buga um pouco a cabeça, mano. É doideira. É porque, igual você falou, da mesma forma que a mulher mais velha tem mais experiência, as pessoas mais novas que viveram muito também têm experiência. Então, tipo assim, eu tenho 20 anos só, mas eu já vivi tanta coisa que tem muita gente de 50 nunca vai viver, mano. Então, tipo assim, a experiência não vem de fato com a idade, né? É com o que você vive, tanto de situação que você está exposto. E faz seu cérebro ver coisas diferentes. Opa, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é bom, isso aqui não é. E aí vai criando seu caráter ali, sua maturidade pra saber o que é bom e errado, o que fazer, o que não fazer. Mas igual, abandonei a escola com 15 anos. Quando eu voltei da minha primeira viagem pra Europa, eu fiz 23 países, mano. Tinha 16 anos, eu tinha visitado 23 países, mano. É loucura, mano. Daí eu voltei pro Brasil, por quê? Era o começo do ano seguinte. Eu saí em setembro, a primeira vez do Brasil, fiquei viajando até janeiro. Final de janeiro eu tinha que voltar, porque tava combinado ali com a minha família, que essa era a época no máximo que eu podia ficar, porque eu ia voltar pra escola. Só que eu já sabia, mano, eu não vou chegar lá, pô, eles vão ver o tanto que eu fiz, consegui fazer dinheiro, fui pra Dubai passar meu aniversário de 16 anos. Tal. Tipo assim, tinha os perrengues da época que eu não tava rico, mas já eu desenrolava ali, eu, meu amigo e tal. Enfim, voltei pro Brasil. E eles, tá bom, aí tem que ir pra escola. Minha mãe tinha me matriculado numa escola pública no ano anterior que eu tava viajando, porque como eu não vou ficar estudando, era online ainda, só passo sem fazer nada. E eu passei esse 9º ano sem fazer nada. E aí, no primeiro ano de ensino médio, que era esse que eu voltei pro Brasil com 16 anos, depois de visitar 23 países, eu cheguei pra escola por 2 semanas. Só que todos os dias eu não fazia nada, eu entrava lá com fone de ouvido. E olha que loucura, sabe o que eu ficava fazendo na aula? Eu tenho foto disso, eu vou pedir pro Mário colocar. Estudando Sérvia, mano. Eu tava apaixonado pela Sérvia. Aquela época eu falei, mano, aquele paísinho tem alguma coisa. Eu tenho foto no Comênios, a pior escola da região ali, pública, mano. Os moleques tatuados, pescoço fechado com 16, 17 anos já. E eu tava ali estudando sérvio. Eu lembro que eu tava escrevendo ali, aprendendo alfabeto na época, alfabeto, tá ligado? Começo de tudo. E aí, chegou um mano em mim, isso foi no meu 2º dia de aula. Primeiro dia não teve aula de fato, enfim, só dei um salvinho nos moleques ali mais perto e tal, e eu não queria trocar ideia com ninguém. Eu falei, mano, minha meta é entrar e sair sem falar com ninguém aqui, mano, só vou fazer aqui, tipo, fazer uma média aqui com meus pais, até acontecer alguma parada que eu sabia, eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer pra eu falar, ó, esse é o estopim. Seja eu estourar outro produto e fazer muita grana, porque, tipo assim, pô, mano, eu fiz dinheiro, me banquei por 4 meses e meio viajando e tal, lógico, teve perrengue e tal, peguei empréstimo na época, até agiota no meio pra, tipo assim, um momento ali, pagar uma passagem cara que eu não tinha na conta o valor todo, ou se eu pagasse eu ia ficar sem dinheiro pra rodar os anúncios e fazer mais dinheiro, enfim, teve os perrengues, mas eu consegui, pô, e meus pais não estavam enxergando isso, nem minhas irmãs, ninguém conseguia enxergar. Eu viajei 23 países com 16 anos, minha família ainda tava, tipo, tá, e aí? Você é só mais um moleque, tipo, não conseguia entender que, calma aí, você talvez seja o Levi. Não entendiam isso ainda. Falei, tá bom, beleza, não discuti com eles, não briguei com a minha mãe e com meu pai. Fui pra escola pública por 2 semanas ali, depois de ter viajado 23 países. Mano, imagina estar aqui em Belgrado, encontro com gringa, com 15 anos, pá, dando os primeiros beijinhos umas gringas e tal, que era tudo que fazia na época. Pensa isso, e aí você tá no Jabaquara, que é da onde eu sou em São Paulo, indo pro Comênios, a pior escola pública, mano. Pô, mano, eu tava assim num ódio mortal, acordando cedo, cara, eu tenho que trabalhar, tenho que ficar mais rico e eles não estão me entendendo. Isso, porque tu não se sente mais pertencente àquele ambiente. Nada era meu ali. Eu não tava mais na minha casa. Não era minha casa mais. Tipo assim, nada eu senti, não era mais meu ali. E aí, mano, eu fui pra escola, estudando sérvio. 2º dia de aula nessa escola pública aí, depois de 23 países. Chega uma minazinha em mim. O que é isso aí no seu caderno? Eu tava de fone de ouvido, juro pra você, fone de ouvido no celular, a aula inteira, tô nem aí. Nem o professor falou comigo também. Aí, eu fazendo lá o alfabeto, eu falei, não, tô estudando sérvio. Sérvio, o que é isso? Eu falei, não, é a língua aí de um país lá na Europa e tal. Eu acho que você tá vendo isso. Não, eu gosto de lá. Aí ela, você já foi pra lá? Eu falei, não, eu quero ir um dia, porque eu não queria que ninguém visse meu Instagram, eu já tinha uns 40 mil seguidores, não queria que ninguém soubesse de nada não, tá ligado? Vai saber, mano. E aí ela falou, tá bom. Aí deu 5 minutos, tava uma bagunça a hora, ninguém tava estudando de fato. Aí volta essa minazinha, toca aqui em mim, oi, qual que é seu nome mesmo? Eu falo, Levi. Ela, então, minha amiga ali, ó, a gente tá jogando virar desafio, ela disse que quer ficar com você.
segundo dia de aula, mano, a menina querendo beijar no meio da sala, tá ligado? E eu, pô, mano, tava vendo um olho verdão ali esses dias lá na Europa, mano, não vou ficar com essa candanga aqui não, nunca, mano, tá ligado? Muda a realidade da pessoa, né? Fala um moleque, Você começa mano. a entender o que você merece, o que você, Exatamente você isso. aceita, o que você não aceita. Fala que moleque de 15 anos, que uma mina, e não era feia, mas uma mina normal, fala que quer te beijar no meio da sala, no segundo dia de aula, e o moleque fala não, numa escola nova. O moleque já ia cantar de galão, ninguém tava beijando ninguém, ele ia ser o único. Quem quer falar não, mano? Só quem já viu melhor, igual você falou agora, tá ligado? Doideira. E aí, continuando. Eu desapontei eles quando depois de 2 semanas falei, mano, vou largar a escola, tal, pai, mãe, não vou a partir de amanhã e é isso. Vou trabalhar, continuar tocando meus negócios e acabou. E aí, pra ajudar, né, minhas irmãs, de longe ainda, tal, você vai acabar com sua vida e tal, você tá chapando e tal. Minha irmã mais nova ainda tava no Brasil nessa época, mais nova eu digo porque eu tenho 2 mais velhas, mas ela ainda é mais velha que eu. Você tá ficando louco e tal, para de ser louco, moleque, tal. Enfim, falando. Até mais que meu pai e minha mãe. Talvez meu pai e minha mãe podiam falar no off entre eles ali. Agora minha irmã mais nova era aqui no meio da sala, você tá lascado, vai fazer 18 anos ano que vem, sem terminar a escola, vai ser chamado pro exército. E aí já ficava. Mano, tudo possível que minha irmã podia fazer pra me botar medo e falar que eu não ia dar certo, que eu não ia conseguir, ela fez. E eu já falo isso na cara dela até hoje. Porque agora ela vê as coisas diferentes. Eu já dei presente pra ela, fiz coisas por ela, que eu falei que eu ia fazer isso naquela época. Só que ela não acreditava. Então, eu fiz isso, falei pra eles, não vou. Pelo menos um tempo aí. E aí eu comecei a trabalhar igual louco. Eu falei, tá, se eu não tô indo, tem que dar resultado mais ainda, pra eles bugarem. E aí foi o que aconteceu, mano. Acerta um brutalia, acerta outra coisa. Comecei as festas universitárias, foi esse ano aí. Pá, eu lotando 15 mil pessoas no Canindé, que é no estádio da Portuguesa ali. Mano, gente pra caramba e tal, tô no movimento. Eu não parava, mano. Era trampo. Pra falar o que pra esse moleque, mano? Ele só quer ganhar dinheiro. Tipo assim, era tudo que eu queria, não tava fazendo nada de errado. Só queria fazer o dinheiro pra, mano, voltar a viajar. Era só isso. Falei, mano, quero forrar pra voltar a viajar, viver viajando. E aí, passado o tempo, tipo, e aí? Continuava mexendo o saco, mas viram que as coisas mudaram. Aí no ano seguinte, começo do ano, 23, eu viajei, fui de cruzeiro pra Europa, fiquei o ano inteiro, me apaixonei, a minha mina da Letônia, falei que conheci meu primeiro amor nessa segunda volta pra Europa aí. Aí tal, dinheiro, faz, manda dinheiro pra uma vez, ajuda uma coisa, paga uma conta. Aí, opa, precisando de um negócio, dá um salve no Levi. Será que o Levi tem? Aí, tenho. Nossa, não é mais o mesmo Levi. Aí já, tá ligado? Vai mudando a visão. E ninguém lembra das coisas que você fez que desapontou, que deixou eles tristes, ou que deixou a pessoa brava, ninguém tá nem aí. Que nem diz o Cocielo, isso é engraçado. O Cocielo falou assim, ó, a minha mãe começou a entender que esse negócio era real, que funcionava, porque acredito eu que ele teve que falar muitos não também. Mas ela começou a entender o trabalho dele quando começou a entrar umas geladeira nova, quando começou a entrar uns fogão novo. Tá ligado? Aí ela entendeu, cara, isso é real. Tá ligado? E eu levo até no nível maior, porque eu sempre falei pro meu pai e minha mãe, ó, tô fazendo tanto dinheiro, eu sempre fui muito aberto com tudo. Só que eu podia pegar parte desse dinheiro e fazer tal coisa pela família. Eu podia fazer uma viagem nossa. Mas, se eu fizer e usar esse dinheiro pra um negócio meu que eu tô tentando novo, eu posso estourar isso aqui muito melhor e a gente fazer outras 3 viagens. Porque, tipo assim, minha família nunca me pediu nada, nunca quiseram nada de mim. Mas eu sempre prometi. Esse foi o meu erro ou acerto, não importa. Mas eu sempre prometi muita coisa. Não, pro meu pai eu falei que ia fazer tal coisa, pra minha mãe eu falei que ia fazer tal coisa, pra minha irmã eu falei que ia fazer tal e tal coisa. Então, já que eu prometi, agora eu tenho que cumprir. Certo? Perfeito. Então eu sempre falava, ó, eu até poderia fazer agora, mas não vou, porque esse dinheiro aqui vai ser usado pra tal coisa e já a gente vai fazer melhor ainda. E foi sempre assim. Então, por muitas vezes, eu chegava aqui, ó, hoje, mãe, eu podia ter te dado um presentaço, mas não vou dar. Espera aí um mês, que eu vou usar esse dinheiro pra outra parada, daqui a um mês eu vou te dar um presente melhor ainda. E eu fazia isso. Então, tipo assim, imagina, você nem tá pedindo algo e ouvir um não, tá ligado? Assim, ó, eu podia fazer um negócio pra você, mas não vou. Pô, mano, Pô, tem que ser muito frio pra fazer isso. Os caras não conseguem. Como tudo que tu me falou, me reforça mais ainda. O não é inimigo da ansiedade. Elabora. Porque tudo que tu tá me contando até agora, um exemplo disso aqui, ó. Eu poderia te dar isso agora. Não, mas se eu esperar um mês, eu posso te dar algo melhor. Exatamente ali, ó. Se você peca pela ansiedade, você dá aquilo ali, te limita àquela realidade e evita você poder dar algo melhor, algo que realmente faça uma diferença. Total. É exatamente isso. Se você se prende ao ajudar, você se prende ao cumprir coisas que você prometeu, na primeira chance que você pode, na primeira oportunidade que você tem, você tá fadado a nunca poder fazer algo melhor. Da mesma forma, mulher, mano, isso eu falo muito. Se o cara, a primeira vez que ele encontra uma mina, que tem os princípios ali que ele admira numa mulher,
que é bonito do jeito que ele quer, e ele já se fecha, ele se prende de ver o melhor. Lógico, tem que tomar cuidado para não cair no loop de sempre achar que vai ter o melhor. Não. Você tem que saber o momento de falar, pô, eu já conheci uma boa, outra muito boa, outra muito boa. Quando você vê que você só tá conhecendo muito boas, aí você escolhe uma dessas muito boas. Você não vai procurar uma melhor. Agora, a primeira muito boa que ele conhecer, tipo, pô, mano, o que mais acontece é isso. O cara tá ficando com várias minas, ou tipo, conheceu várias minas, pô, mano, nenhuma dessas aí dá pra namorar não, tal. A primeira que ele conhece namorável, ele já fisga. Só que não é assim. Você tem que evoluir no ponto de todas as minas que você sair serem namoráveis. E aí, uma dessas você racionalmente escolhe, pô, essa daqui faz sentido. Não pode ser a primeira, pô. É a ansiedade também. Exato. Até eu sabe. E o fator do leque de escolha, isso é essencial, né? Vamos dizer assim, o homem quando ele chega no nível que ele pode escolher o que faz mais sentido pra ele, o que tá mais dentro dos princípios, cara, isso é incrível. Isso é só com o tempo, só com experiência. E evoluindo, né? Não é só o tempo. Se o tempo passar e você não fizer nada. Exato. Total. Só com a experiência, não tem outro jeito. Acho que é isso, mano. Então, você entendeu a reflexão aí do não, e até porque Jesus disse que você deve falar não e soar egoísta pros outros, mas sendo 100% prudente com o seu propósito, sabendo que está no caminho certo, comenta aqui, dá sua opinião sobre isso. Se quiser agregar alguma coisa com esse pensamento, comenta aqui também. Segue eu lá no Instagram, Levi Dux, Levi com Y, segue o Juan no Instagram. Se inscreve nesse canal aqui, obviamente, né, mano? Tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrito no canal, mano. Então, não mosque. Clica aqui em se inscrever, dá um like também e bora, que é só o começo, mano. Vale.